Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário você está acompanhando este conteúdo, mas desejo que você esteja bem, em paz e disposto a ouvir a voz de Deus também através deste estudo bíblico. Quero convidar você hoje para visitarmos o Evangelho de Lucas, nos aprofundarmos um pouquinho no conteúdo que esse evangelista escreveu e também conhecer um pouco mais a palavra de Deus, o texto bíblico, o contexto, a história por trás das palavras, porque isso também alimenta a nossa fé, isso também fortalece a nossa fé, aumenta o nosso conhecimento e nos dá mais certeza de que Deus é um Deus de amor, um Deus que quer se comunicar conosco, um Deus que fala conosco e um Deus que nos deixou boas orientações para a vida. Antes de tudo, eu quero convidar você para uma palavra de oração. Aí, como você está, você pode fechar os seus olhos, se conectar com Deus e assim nós oramos. Querido e amado Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque mesmo em meio à correria do dia a dia, nós podemos encontrar formatos e possibilidades de estarmos na tua presença, de conectarmos-nos contigo a partir do estudo da tua palavra, de sermos encontrados pela tua palavra que quer orientar a nossa vida, que quer guiar os nossos passos, que quer dar sentido de vida, que quer renovar a nossa esperança, enfim, que quer ser fonte de luz e salvação para os nossos corações. À medida em que nós nos aprofundamos no estudo do Evangelho de Lucas, nós te pedimos, sopra sobre nós teu Santo Espírito, dá-nos entendimento da palavra e dá que o nosso coração esteja aberto para receber a boa semente do Evangelho. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, vamos ao Evangelho de Lucas. Já faz algumas semanas que nós iniciamos uma jornada pela Bíblia, onde semanalmente nós estudamos e nos aprofundamos em um livro bíblico. Então a ideia é que ao longo do tempo nós tenhamos um panorama da história bíblica diante dos nossos olhos, desde Gênesis até Apocalipse. Nós já percorremos todo o Antigo Testamento em encontros virtuais e hoje nós estamos alterando o formato para que esse conteúdo alcance mais pessoas, para que as pessoas que não conseguem participar no dia e horário proposto também consigam acompanhar o conteúdo. Por isso que nós estamos iniciando no Evangelho de Lucas, porque nós estudamos até o Evangelho de Marcos em outro formato, em encontros virtuais, dentro de uma sala no Google Meet, e agora então nós estamos gravando o conteúdo no estilo podcast para que você acompanhe no horário que for mais conveniente, no dia que for mais conveniente, e naturalmente para que mais pessoas também consigam receber esse conteúdo e acompanhar esse conteúdo, inclusive você fique à vontade para compartilhar esse conteúdo adiante. Mas nós falávamos já desde o início do estudo dos livros do Novo Testamento, começamos naturalmente com os evangelhos, sobre as fontes, fizemos um estudo das fontes, porque se a gente for pegar os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos que têm histórias muito parecidas. Muitas das histórias, muitos dos relatos se repetem nesses três evangelhos. Então, ao que tudo indica, existia uma correlação entre eles, existe uma correlação entre eles no sentido de que eles usaram as mesmas fontes para escrever o seu evangelho. A teoria mais aceita, e aquela que eu compartilhei com vocês, existem outras teorias também, é de que o evangelho de Marcos seja o evangelho mais antigo, por ele ser o menor. Depois disso, nós acreditamos que existia um outro conteúdo chamado fonte Q, que é um conteúdo que foi usado por Mateus e por Lucas. Porque tanto Mateus quanto Lucas assumem o conteúdo do Evangelho de Marcos para dentro do seu Evangelho, mas também existem outras histórias, existe uma outra fonte de inspiração que também aparece nos Evangelhos de Mateus e Lucas, mas que não aparece em Marcos. Ou seja, Mateus e Lucas usam Marcos e ainda uma outra fonte, chamada fonte Q, que também colabora na redação de Mateus e Lucas, que são evangelhos maiores.
E Lucas também tem um material próprio, porque algumas histórias bíblicas aparecem exclusivamente no Evangelho de Lucas e não aparecem em outros evangelhos, não aparecem nem em Mateus e nem em Marcos. O Evangelho de João ele tem outras características que a gente vai abordar na semana que vem. Então, por exemplo, a história do bom samaritano é uma história que aparece somente no Evangelho de Lucas. A história do filho pródigo é uma história bíblica que aparece somente no Evangelho de Lucas. A história do Zaqueu, a história dos discípulos de Emaús, são histórias bíblicas exclusivas do Evangelho de Lucas. Ou seja, o Lucas, esse autor, ele é um teólogo, um escritor, um médico também, era a sua profissão, né? Ele seleciona as histórias bíblicas, mas ele também expande o seu relato e ele também traz algumas interpretações sobre essas histórias bíblicas. Então, quando a gente fala do Evangelho de Lucas, nós estamos falando de um evangelho que tem um conteúdo bastante rico, que tem um conteúdo que aparece lá em Marcos, que aparece lá em Mateus, mas também tem conteúdos próprios e exclusivos deste autor, que é o Lucas. Outra curiosidade bem importante sobre o livro de Lucas, sobre o Evangelho de Lucas, é que ele é dividido em 2 volumes. Inicialmente, não era dividido em 2 volumes. Lucas e Atos narravam uma mesma história, a história da salvação desde as promessas de Deus feitas a Israel, passando pelo ministério, morte e ressurreição de Jesus, até a expansão do Evangelho a todas as nações, que é o que registra o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, os atos feitos pelos apóstolos para a expansão da igreja, para que o Evangelho se tornasse conhecido no mundo, cumprindo a promessa que Jesus havia feito de que o Evangelho chegaria em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Então o Lucas, ele tem essa visão completa ao escrever o seu relato. Ele começa com as promessas de Deus, feita aos pais da fé, e ele conclui com a expansão do Evangelho já nas comunidades do mundo conhecido da época. Então, se você começar a ler o Evangelho de Lucas, e a hora que terminar o Evangelho de Lucas, começar a ler o livro de Atos até o final, você vai perceber, você vai ter a sensação e a confirmação disso que eu estou te falando, de que é um mesmo escrito, de que é um mesmo texto, de que é um mesmo redator, de que é uma mesma história, porque a intenção original era justamente essa. Esse evangelho ele foi escrito em grego, num grego muito comum, né? O grego koiné, que era o grego daquela época, né? Porém, o prólogo, ou seja, os 4 primeiros versículos, tem um grego bastante requintado. E ao longo do evangelho, ele transforma este grego requintado, digamos assim, em um grego mais comum, mais fácil de ser entendido para grande parte da população daquela época, né? A história mostra que Lucas ele era um médico, e o texto bíblico também mostra que ele era médico, porque algumas expressões que ele coloca no seu texto são muito próprias do linguajar da medicina da época. Então, tanto a história, né, autores do primeiro século registram a função de Lucas como médico, mas também o próprio texto bíblico traz alguns elementos que fortalecem muito essa hipótese, né? E é muito curioso porque o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos dos Apóstolos, que originalmente era um único texto, eles foram escritos como um relato ordenado da história da salvação em Jesus Cristo para confirmar a fé de um jovem chamado Teófilo. Ou seja, o Lucas ele tem a intenção clara de conversar com este Teófilo, de escrever para este Teófilo, seu filho na fé, para que a fé do Teófilo seja confirmada. Ou seja, para que a fé do Teófilo fosse fortalecida. Então, este Teófilo ele tem essa grata alegria de receber esse evangelho de Lucas, né? Mas também esse texto ele se torna um evangelho circular, ou seja, que circula pelas comunidades daquela época, né? Especialmente entre a comunidade gentílica, ou seja, aqueles que não eram de origem judaica, mas que estavam, de certa forma, familiarizados com as escrituras, com as histórias bíblicas do Antigo Testamento, né?
Então é um evangelho que foi escrito para confirmar a fé do Teófilo, para fortalecer a fé do Teófilo, para dizer que realmente a história da salvação em Jesus Cristo era verdadeira, mas também para fortalecer a fé das comunidades que conviviam com essa pluralidade de judeus e gentios que haviam se achegado à fé cristã. E o propósito, então, é confirmar a fé, confirmar a catequese recebida, né? Tanto que Lucas, capítulo 1, verso 4, vai dizer que o objetivo é para que tenhas plena certeza daquilo sobre o que vocês foram instruídos acerca da fé em Jesus Cristo, né? Tem a intenção também de mostrar a continuidade entre as promessas de Israel e a sua realização em Jesus Cristo, dizendo que sim, Jesus Cristo é o Messias esperado e prometido na lei e nos profetas do povo de Israel. E tem a função também de dizer, olha, tudo isso que aconteceu, a história de Jesus Cristo, a salvação de Jesus Cristo, ela quer nos colocar em movimento de missão no mundo. Por isso que depois ele continua com o livro de Atos, narrando a história da salvação, que se expande agora por todos os lugares do mundo. Ou seja, aqueles cristãos que receberam a fé em Jesus Cristo, que acreditaram em Jesus Cristo, que depositaram nele a sua confiança, que pela graça receberam a salvação e compreenderam o tamanho do amor de Deus, estes têm agora a função de serem instrumentos de Deus na missão de anunciar a salvação em Jesus Cristo adiante. E claro, o objetivo também do Evangelho de Lucas é organizar, porque até então todo o relato acerca da vida e obra de Jesus Cristo era feito boca a boca, era uma tradição oral, né? Porque os evangelhos, como nós vimos também, eles foram escritos ali nas décadas de 70, 80 depois de Cristo, né? Então, por muitos anos, as histórias de Jesus, as histórias a respeito da fé, elas foram passadas de geração em geração através da tradição oral. Então, o Evangelho de Lucas, ele percebe que as primeiras testemunhas oculares, ou seja, aquelas pessoas que conviveram com Jesus Cristo, que estiveram presentes nos atos, nos milagres de Jesus Cristo, essa geração ela estava morrendo. Então precisava de um relato ordenado a respeito da vida e obra de Jesus Cristo. E essa é a intenção de Lucas, desde as promessas feitas ao povo de Israel até o envio dos discípulos ao mundo para que a igreja de Jesus Cristo tivesse o seu surgimento. É um relato ordenado da vida e obra de Jesus Cristo, né? E uma ênfase muito importante em Lucas, que talvez nós não encontramos com tanta força nos outros evangelhos, é que tudo aquilo que era feito, a experiência de fé, a missão dos discípulos, era feita no poder do Espírito Santo. Tanto é que em Atos é narrado a descida do Espírito Santo em Pentecostes, né? E essa é uma tônica muito forte de Lucas. Aquilo que nós recebemos de Deus, recebemos pelo Espírito Santo. Aquilo que nós fazemos para Deus, fazemos pela força do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é a presença de Deus em nosso meio, em nossa vida, nos nossos corações, que façam que a gente compreenda o amor de Deus e que nos coloque em movimento a partir do amor de Deus para repartir o amor de Deus. Então essa é uma tônica muito, muito forte do Evangelho de Lucas. Então nós temos uma estrutura do Evangelho de Lucas muito bem colocada, temos um prólogo, uma informação inicial, depois nós temos relatos da infância e a preparação de Jesus Cristo para o seu ministério, e ali no capítulo 4 começa efetivamente o ministério de Jesus na Galileia. Lá pelo capítulo 9 até o capítulo 19, nós temos a viagem de Jesus para Jerusalém, ou seja, Jesus a caminho do cumprimento da sua missão maior, né, de morrer e ressuscitar. E lá pelo capítulo 19 até o capítulo 24 são os relatos, né, da paixão, da sua morte e da ressurreição. Então essas são algumas informações preliminares do Evangelho de Lucas, algumas informações contextuais, de origem, de destinatário, de ênfases. E agora eu quero convidar você para a gente visitar um texto bíblico do Evangelho de Lucas que vai confirmar tudo isso que a gente conversou até agora. . 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
Eu acho que um dos capítulos mais interessantes de todo o Evangelho de Lucas, e é esse capítulo que eu gostaria de dar uma ênfase um pouco maior, e compartilhar com você e ler alguns versículos com você também, é o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Porque ali está o cerne daquilo que foi a missão de Jesus Cristo nesse mundo. E de qual é também a nossa missão enquanto discípulos de Jesus Cristo nesse mundo. O capítulo 15 conta 3 histórias de coisas que estavam perdidas e foram encontradas. Começa com a história bíblica da ovelha perdida, depois da moeda perdida e a parábola do filho perdido. E eu gostaria de ler novamente essas histórias para vocês, para que a gente continue a nossa reflexão. São alguns versículos, mas certamente você vai ter alegria e prazer em ouvi-los. A ovelha perdida. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: "Este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles." Então Jesus contou essa parábola. Se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: "Alegrem-se comigo porque achei a minha ovelha perdida." Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Essa é a primeira história registrada no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, a história da ovelha perdida, talvez uma história conhecida por algumas pessoas, inclusive muitas músicas falam dessa história da ovelha perdida. Muitas vezes nós já pregamos e anunciamos essa história, mas particularmente sempre foi uma história que me incomodou, porque eu ficava sempre imaginando, mas para que deixar em risco 99 ovelhas que poderiam se perder caso ficassem sozinhos, sem pastoreio no campo, para ir atrás de uma única ovelha perdida, né? Ainda sobraram 99, por que a gente precisa ir atrás de uma ovelha perdida? E aqui Jesus deixa muito claro qual é o valor de uma vida. E eu só compreendi como é importante buscar a ovelha perdida quando eu percebi que em alguns momentos da vida a ovelha perdida era eu. E Jesus, com o seu amor e com a sua graça, insistentemente veio me buscar, veio atrás de mim para me levar de volta para um lugar seguro, para o seu cuidado, para o seu pastoreio, para a caminhada junto dele. Então, essa primeira história do Evangelho de Lucas fala sobre isso, fala da importância de buscar aqueles que estão longe do bom pastor que é Jesus Cristo. E ainda diz que quando essa pessoa, quando essa ovelha que está longe do cuidado, do pastoreio de Jesus Cristo, ela se arrepende dos seus caminhos, ou seja, se arrepende de ter tomado outros caminhos, que não o caminho do pastor, existe uma festa no céu, existe alegria no céu, porque alguém voltou para o pastoreio de Jesus. E isso a gente só entende, e isso a gente só coloca em prática quando nós compreendemos que uma vez a ovelha perdida já fomos nós, você e eu. E Jesus veio atrás, nos buscou e nos levou para perto. O capítulo 15 continua dizendo sobre a moeda perdida. Jesus continuou: "Se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados." Aqui Jesus, com uma outra ilustração, também fala sobre a alegria de encontrar aquilo que estava perdido, e é muito curioso porque ele usa várias figuras de linguagem para atingir vários públicos que o escutavam. Então, num primeiro momento, ele usa essa linguagem do pastoreio, do cuidado com animais no campo, mas ele também se dirige àquelas pessoas que têm uma vida mais doméstica, que ficam em casa, que perdem alguma coisa em casa,
e aí acende uma lamparina, varre a casa para procurar, enfim, vai atrás daquilo que tinha valor e que estava perdido. E é muito curioso porque ninguém vai atrás de procurar alguma coisa se essa coisa não tem valor, não é? Às vezes você perde alguma coisa e pensa: "Ah, nem vale a pena procurar, é uma coisa tão sem valor, uma coisa tão insignificante", né. E aqui Jesus está falando de pecadores. E muitas vezes a gente encara os pecadores como pessoas sem valor, pessoas que não merecem tanto do nosso esforço, tanto da nossa atenção, tanto da nossa dedicação, e são justamente para essas pessoas que Jesus dedica esforço, amor e intenção em procurar e buscar para trazer para perto de si. Assim como essa mulher foi procurar uma moeda, talvez para nossa concepção apenas uma moeda, uma coisa sem muito valor, né, mas para aquela mulher tinha valor e era importante procurar essa moeda, e é tão importante para ela que quando ela encontra, ela dá até uma festa, ela compartilha com as amigas. Então aqui também uma dimensão de valorizar, de dar valor, de ser intencional no compartilhar do amor de Deus ao ponto de buscar aqueles que estão perdidos. E novamente eu digo, a gente só compreende o valor dessas histórias bíblicas quando se dá conta de que um dia os perdidos éramos nós. E Jesus insistentemente veio atrás para nos levar para perto de si. E o capítulo 15 do Evangelho de Lucas termina com a parábola do filho pródigo. Eh, eu eu acho essa uma das histórias bíblicas mais bonitas, mais impactantes de toda a Escritura, eh, e talvez eu colocaria outro título nessa história, a parábola do pai amoroso, ou a parábola do pai pródigo, e já já explico a você por quê. Mas a história diz assim: "E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai: Pai, eu quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar os porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo, nós vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto, viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu música e barulho de dança, então chamou o empregado e perguntou: o que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde, por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse, mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo? Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois o seu irmão estava morto e viveu de novo. Ele estava perdido e foi achado. Essa é uma das histórias mais bonitas de toda a Escritura, na minha interpretação, porque ela mostra o tamanho e o limite do amor de Deus. Eu não sei se você já se deu conta, mas eh, herança, ela só se torna viável. Claro que hoje, por outros meios judiciais, isso é possível fazer diferente, mas via de regra, a herança é algo que você recebe quando alguém morre. Então, quando o filho chega para o pai e diz: pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança,
É como se aquele filho estivesse dizendo para o pai: "Olha, para mim você está morto. Para mim não faz mais sentido permanecer vivendo sob a sua tutela. Para mim não faz mais sentido estar aqui compartilhando a vida com o senhor. Para mim é como se o senhor não existisse mais e eu prefiro eu mesmo comandar a minha vida, decidir a minha vida, conduzir a minha vida." E todas as vezes que alguém conduz a vida sem Deus, o resultado disso pode ser catastrófico. Assim como foi para esse jovem que desperdiçou tudo o que tinha, sem os conselhos sábios do pai, sem a presença amorosa e cuidadosa do pai, e ele toma as decisões por conta própria e ele gasta tudo o que tinha e ele fica, inclusive, passando fome e desejando comer a comida dos porcos. E essa é uma outra informação bastante curiosa, porque o porco era um animal impuro para os judeus. E lembrando aqui que Jesus estava conversando com um grupo de judeus. Ou seja, o que Jesus estava dizendo é que aquele filho, ele foi tão longe e ele se colocou numa condição tão deplorável que ele cuidava de porcos e desejava comer a comida dos porcos, aquilo que era mais impuro para os judeus. Foi essa a realidade que o filho alcançou, uma realidade de um total distanciamento do pai a ponto de se misturar com aquilo de mais baixo, de mais sujo que havia na concepção do mundo da época. E é por isso que eu digo a você que essa história mostra qual é o limite e o tamanho, a abrangência, a largura, a profundidade do amor de Deus em relação a alguém que caminha para longe de si. Não tem limites. O amor de Deus, ele é para todas as pessoas, independente de onde essas pessoas estejam ou para onde elas tenham caminhado. E essa parábola mostra que quando o filho decide voltar, o pai o abraça, o beija e dá uma festa. Porque quando um pecador se arrepende, quando alguém volta para o pastoreio de Jesus, quando alguém volta para os braços de Jesus, para os caminhos de Jesus, tem festa no céu, porque essa é a vontade de Deus, que as pessoas estejam perto dele. E ele insistentemente busca essas pessoas de volta. E essa também é a nossa missão como discípulos, buscar as pessoas, ser um testemunho de que viver com Jesus é melhor, de que viver sob a orientação de Deus é um caminho de bênção, de que viver sobre a orientação, sobre os mandamentos de Deus é um caminho que nos leva à vida e não à perdição. E mesmo se nesse caminho alguns reveses aconteçam, alguns problemas nos alcancem, ainda assim nós podemos experimentar a paz de Deus, que excede o nosso entendimento, porque nos dá a segurança e a esperança de que estamos seguros nas mãos de Deus. Muitas vezes a gente é como o filho mais velho, né, que vê as pessoas voltando para Deus depois de um momento de perdição ou de um momento de falta de sabedoria, e a gente fica com essa inveja: "Poxa, mas eu estou sempre aqui, né, e parece que a bênção na vida do outro é sempre maior", mas o que Jesus diz aqui é que tudo que é do Pai é nosso. Ele nos deu como herança, ele nos deu, como sinal da sua presença e da sua bênção. Então a nossa missão é também nos alegrarmos com aqueles que se achegam a Deus, e isso é ser igreja. Se alegrar com o perdido que volta, tomar o caminho de volta quando nós nos perdemos e compartilhar a graça. É muito curioso porque este filho mais velho, ele se fiava à graça do pai, mas ele sonegou a graça do pai para aquele que voltou arrependido. E a gente não pode ter essa postura de se fiar numa graça que a gente sonega aos outros. A graça de Deus, ela alcança todas as pessoas, independente daquilo que as pessoas tenham feito, da forma que tenham vivido. Se há arrependimento sincero, verdadeiro, ali existe graça para ser dada e compartilhada. Por isso que eu acho que pródigo aqui não é o filho, que pródigo significa alguém que esbanja, alguém que gasta, alguém que dispensa muita coisa, né? E o pródigo aqui é o próprio pai, que dispensa, que gasta o seu amor, que gasta a sua graça, que gasta o seu perdão, que gasta o seu acolhimento, que gasta a sua compreensão. Essa é a parábola do pai amoroso. Então
Eu acredito que Lucas 15 é o resumo do Evangelho de Lucas, porque narra qual é a missão de Jesus Cristo: buscar aquilo que estava perdido. Qual é a missão das comunidades de fé no livro de Atos? Buscar aquilo que estava perdido. Qual é a missão das promessas de Deus feitas já lá no Antigo Testamento? Buscar aquilo que estava perdido. E o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, esse que nós lemos e aprofundamos, é o cerne de tudo isso. Eu espero que essa palavra encontre espaço no teu coração, faça sentido na tua vida, e que, se você está vivendo longe daquilo que Deus espera, saiba que o caminho de volta para Deus, ele tem a distância de um passo. Mesmo que você tenha dado muitos passos para longe de Deus, a distância para voltar é apenas um passo, uma oração de arrependimento sincera e um pedido para que Deus te acolha com um abraço gracioso que Ele está disposto a dar. Que Deus abençoe tua vida, que o Evangelho de Lucas tenha feito sentido para você e tenha encontrado espaço no teu coração, e que a semente do Evangelho lançada, ela encontre também espaço no teu coração para crescer, florescer e dar frutos. E esse é o Evangelho de Lucas, e nós encerramos com uma palavra de oração. Amado Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado e pela tua palavra, que sempre de novo nos encontra, nos alcança e nos dá a alegria de pertencermos ao Senhor e de sermos amados pelo Senhor e de sermos buscados pelo Senhor, para que a gente caminhe e viva nos teus caminhos e sob a tua vontade. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, pelo privilégio e pela liberdade de estudarmos a tua palavra, e que ela encontre espaço no nosso coração, que a gente viva a partir da tua graça, que a gente reparta a tua graça adiante, assim como o Evangelho de Lucas nos ensina. Fica conosco, livra-nos de todo mal e perigo, que sobre nós, nossa família, nossa casa, venha e permaneça a tua bênção. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus, aquele que contigo e o Espírito Santo vive e reina eternamente. Amém. Um forte abraço, nós nos vemos no próximo domingo, às 10h30 no culto, na Igreja Luterana de Santos, Avenida General Francisco Glicério, número 626. Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, convide outras pessoas para participarem da comunidade, e assim nós vamos sendo encontrados pela graça de Deus e partilhando essa graça adiante. Deus te abençoe, uma ótima semana, fique com Deus.